João capítulo 21, verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Vamos ler de novo. Depois de terem comido, Jesus perguntou algo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Todo mundo ama, mas tem gente que ama em dose maior. Todo mundo ama, alguns só gostam, mas alguns amam em dose maior. Alguns foram batizados neste amor, de certo ponto, que o amor do Pai preencheu todos os lugares. E quem muito se sente amado, muito ama. Vocês estão comigo? E ele respondeu sim. Pedro amava muito Deus. Pedro amava muito Jesus. O Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus respondeu, disse para ele assim: então Pedro, apacente os meus cordeiros. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos nesta noite. Bendito é o teu nome, porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado, que tem nos abençoado. Esta casa de oração, ela não está em pé, de portas abertas, recebendo os teus cordeiros, as tuas ovelhas, porque nós somos bons, porque temos forças ou conhecimento, não. Nós temos esse privilégio, porque o Senhor é o Deus que sustenta. O Senhor é bom, o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor não tem deixado com que o mal viesse prevalecer sobre nós. Por isso nós te louvamos, te engrandecemos e te pedimos nesta noite: fale conosco. Não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas fale aquilo que o Senhor quer que venhamos escutar. Há uma semana cheia de desafios, Senhor. Há uma semana repleta de lutas, e nós não podemos sair daqui sem a Tua palavra. É a Tua palavra que vai nos trazer um norte, é a Tua palavra que vai nos trazer um conhecimento. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amados, esses dias eu estava conversando com a Marielle, com a Laís, faz uns domingos, acho que uns 2 domingos atrás, e nós temos, como a nossa vida é muito corrida, a gente no momento da mesa à noite é para falar um oi, como é que você está, e está todo mundo dormindo na mesa já, Aí então sobra o domingo quando eu chego do trabalho, a gente almoça antes de vir para o culto, e a Laís me fez uma pergunta dizendo assim: pai, se o Senhor tivesse a oportunidade de perguntar algo para Jesus, o que o Senhor perguntaria? Eles são terríveis. E eu disse assim, pastora Conceição: filho, eu ia perguntar para ele: que amor é esse? Que amor exagerado é esse que Ele tem por nós? Uma galera que vive fracassando, uma galera que vive pisando na bola, uma galera que vive rejeitando Ele, uma galera que vive, fazendo muitas vezes o coração dele entristecer. Eu iria perguntar isso: pai, por que tanto amor a ponto de não desistir de quem fracassa? E beleza, eu vim para o culto, pregamos a palavra, passou 1, 2 semanas, e Deus aquilo ficou remoendo dentro de mim. O Espírito Santo ficou falando comigo: Mauro, você quer saber mais desse amor? Eu falei: claro. Ele falou: então seja batizado no meu amor.
seja batizado, Mauro, no meu amor. Eu falei, meu Deus, como? Ele falou, não, o meu Espírito está derramando sobre o teu coração todos os dias. Você que não quer enxertar nele, você que não quer mergulhar nele, você está procurando, Mauro, falar em língua, você está procurando dom, você está procurando ser batizado em tantas as coisas, do conhecimento, da sabedoria, mas Mauro, quer saber mais do meu amor? Seja batizado no amor do Pai, Mauro. Mergulha, pede para este Espírito te mostrar o tamanho deste amor e mergulha nele, porque você vai entender o porquê que eu não desisto daqueles que fracassam, daqueles que escorregam, daqueles que falam mal de mim, daqueles que não querem ouvir a minha palavra. Eu falei, meu Deus, eu tenho que pregar isso. Todos os dias devemos procurar ser batizado no amor do Pai. No amor do Pai. O texto que nós lemos fala sobre esse amor de Deus, Miguel, aqui em João 21. Podemos ver este amor na vida de um homem que sabia pisar na bola. Pedro era um cara que sabia pisar na bola. Pedro fracassou demais. Pedro foi um homem que falhou demais enquanto estava andando com Jesus. Imagine quando não estava. Imagine hoje quando ele não estava. Mas mesmo assim, Pedro permaneceu sendo amado no céu. Com todo o fracasso, mesmo falhando, meu irmão, Pedro permaneceu sendo amado por Deus. Pedro permaneceu sendo muito amado no céu. E se você me perguntar o porquê que Deus amou e continua nos amando, porque o amor de Deus não tem nada a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sou. O amor de Deus tem tudo a ver com aquilo que Ele é. E a Bíblia diz que Deus é dele, evangelista, é dele. O capítulo 21 de João, que nós lemos só um trechinho, mas vamos escorregar sobre ele, marca o reencontro de Jesus com Pedro e os discípulos após a sua ressurreição. Nesse reencontro, amados, Pedro, por conta da frustração, o mestre foi preso, tudo está de cabeça para baixo. Pedro frustrado, o que Pedro faz? Pedro volta para uma prática a qual Jesus lá em Lucas 5 já havia o tirado. Pedro volta a pescar. E o pior é que Pedro não volta só. Quando Pedro volta, ele volta levando todo mundo. Porque tem gente que é assim, quando escorrega, sai escorregando e levando todo mundo. E a frustração de Pedro, ele aumenta mais, Priscila, sabe quando? Quando Pedro trabalha a noite inteira e não consegue ver resultado nenhum. Pedro fica pistola, meu irmão, da vida naquela noite. Ele já estava frustrado por causa que Jesus havia morrido, o mestre havia morrido, e agora ele trabalha a noite inteira e ele não consegue obter resultado algum. Pedro não pesca nada naquela noite. Ele volta para casa, que nem diz o seu José, que amanhã faz 82 anos, de gibeira vazia, sem nenhuma moeda, nada. O verso 4, o verso 5 de João 21 vai dizer que ao romper o dia, amanheceu o dia, Jesus estava na praia. Jesus estava na praia. Os discípulos não reconheceram que era ele. O texto diz que Jesus perguntou: filhos, é lindo. Vocês leem a Bíblia assim, pegando essas coisinhas que vai viajando, porque filhinhos, os caras acabou de escorregar, de fracassar com ele, e ele aparece na praia chamando de filhinho. Filhos, tem alguma coisa para comer? Sabe o que eles responderam, Priscila? Depois de uma noite inteira de trabalho: não, tem nada, estou zerado, estou duro, tem nada. É ou não é frustrante, irmão, você trabalhar a noite inteira, se empenhar, se esforçar, e os resultados não aparecer? Não ter resultado algum frustra, enfraquece, desanima.
E desse momento de frustração e fracasso, eu sempre gosto disso, Daniel, surge uma voz da praia dizendo assim: joguem a rede para o lado direito. E sabe o que é lindo, Kaique, que o texto vai dizer? É maravilhoso isso, porque normalmente quando a gente trabalha e não vê resultado, a gente perde as forças, a gente perde o ânimo, sim ou não? Mas o que eu acho maravilhoso na Bíblia e nessa história é que esses homens que trabalharam a noite inteira sem ter resultado nenhum, André, ainda tiveram forças, tiveram ânimo para ter diante da palavra de Jesus mais uma tentativa. Vou falar de novo porque a metade está crente, a metade está incrédulo. Diante de uma noite de fracasso, diante da palavra de Jesus, apareceu homens que tiveram uma noite de decepção, tiveram ânimo, tiveram força para poder lançar a rede mais uma vez. Priscila, se tem alguém que o céu ama, eu amo esse negócio, você é amado no céu, porque nós somos amados no céu. Tem uma coisa que Deus ama, que o céu ama, são pessoas que em meio aos escorregões, em meio aos fracassos, em meio às decepções, em meio às lutas, encontram forças para ter mais uma tentativa, para ter mais um recomeço diante da palavra que sai da boca de Deus. O céu ama, o céu respeita, o céu abre, o céu responde. E às vezes, irmãos, parece que a palavra de Deus funciona, Paulo, melhor na vida daqueles que têm força e ânimo para poder recomeçar. Pegou, varão? O céu responde. O Evangelho encaixa perfeitamente com aqueles que no meio das falhas, das frustrações, das decepções, dos ventos e das lutas, não cruzam um braço, encontram força para mais uma tentativa. Deus gosta disso, Deus ama isso. Irmãos, o verso 6 vai dizer na parte B, que assim eles fizeram. Jesus gritou no meio da praia: lado direito, lance a rede. E eles tiveram ânimo para mais uma tentativa. E quando eles lançam, quando eles ouvem a voz de Jesus e lançam a rede na direção que Jesus havia dito, a Bíblia diz, irmãos, que foi 153 grandes peixes. Por que a Bíblia diz, Maiara, que foram 153 grandes peixes? Na minha concepção, é porque era extraordinariamente grande o milagre que aqueles homens estavam presenciando. Posso falar uma coisa? Você vai escutar o que Deus está dizendo nesta noite. Milagres extraordinários vai acontecer na tua vida a partir do momento em que você se colocar de pé e ter mais ânimo, mais um só, mais dois, mais três, o quanto precisar, para poder ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Milagres vão acontecer na tua vida, e não é milagres pequenos, são milagres extraordinários para aqueles que conseguem recomeçar. Quando Jesus disse vai, e você vai. Milagres extraordinários. Eu não sei o que você está passando, a fase, eu não sei qual foi o fracasso, eu não sei qual é a luta, qual é o vento forte, mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: vai acontecer coisas extraordinárias se você ouvir a minha voz, se você encontrar força para ter mais uma atitude. Michele, o céu ama quem não desiste. Kaique, Deus ama quem não desiste. Enquanto estava todo mundo, pastora Ellen, lavando as redes, enquanto estava todo mundo murmurando, indo para a cachaça, para as drogas, entrando no quarto escuro e só reclamando, esses homens encontraram força para ter mais uma tentativa diante da voz de Deus. O céu ama.
O céu respeita. O verso 11 diz que então Pedro, que há 5 minutos estava no chão, falando: o que eu vou fazer? O que vai ser agora? O texto diz que ele sai arrastando a rede. Estava cheio, era 153 grandes peixes, e mesmo assim, nada do que Deus deu se perdeu. Tem gente que está falando: não vai dar, não vou dar conta, vai estragar, vai quebrar, vai romper. Deus está falando: calma, o que eu tenho para você, todas as promessas, nenhuma delas vai cair no esquecimento, nenhuma delas vai se perder. Vai pegando isso no teu coração. Veja, Brian, que o milagre na vida daqueles que não desistem, aqueles que confiam em Deus, é extraordinário. Olha o verso 7. O verso 7 diz, pastor Enadir, que João, que disse que era o que Deus mais amava, que Jesus mais amava, ele olha para Pedro e fala: Pedro, é ele. E Pedro diz: é ele. Só pode ser ele. Não tem como ser outro. E o texto diz então que Pedro, que estava sem túnica, ele pula na água e começa a nadar na direção de Jesus. Só que quando Pedro chega até Jesus, quando ele chega na presença de Jesus, o texto não vai dizer que Jesus dá um esculacho em Pedro, porque Pedro havia fracassado. O texto não diz isso. Eu amo Jesus. Jesus não está aqui para te esculachar, para te expor. Jesus está aqui para colocar a tua casa de pé, para pôr o teu ministério de pé, para a tua alma de pé, porque você é filho, e é filho amado, e filho amado não tem que ficar prostrado. Filho amado, apesar dos fracassos, apesar dos ventos e tempestades, tem que ficar de pé. Pedro não tomou um esculacho, porque se é o Mauro, Priscila voltou por quê? Priscila foi fazer o que eu disse para você não fazer, por quê? Que irresponsabilidade, Priscila. Como é que você quer tomar conta de um ministério desse jeito, Priscila? Não foi isso que Jesus fez. Sabe o que Jesus fez, presbítero? Prepara o primeiro café da manhã, à beira do mar, pão e peixe fresco, e chama de filhos: vem aqui, filhos, vem aqui, filhos. Jesus surpreende, né? Jesus não é gente, tá? Jesus é Deus. Ele está fora de tudo que você pensa. E a gente só vai entender quando a gente for batizado neste amor. Quando a gente for batizado neste amor, a gente vai compreender o amor de Deus por nós, e nunca mais nós vamos virar as costas. Mas quem era Pedro, Priscila? Nós não falamos quem era Pedro. Quem era Pedro? Quem era esse homem para que Jesus fizesse para ele um café da manhã? Quem era este homem? Vou falar rapidinho quem era esse Pedro. Só uma pincelada, para vocês não ir embora antes da bênção. Pedro é aquele camarada que na última mesa que se assentou com Jesus, que vocês sabem a história, disse para Jesus: Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. A última mesa que Pedro havia sentado com Jesus, ele falou: Senhor, pode todo mundo te deixar, mas eu fico com o Senhor até o final. E eu digo mais: Jesus, se preciso, eu dou a minha vida pelo Senhor. Maiara, um dia, não precisou de muito, um dia antes da cruz, Jesus é preso. E quando Jesus é preso, ele é levado até o pátio do sumo sacerdote. E ali alguém pergunta: você não estava com ele? Pedro falou: o quê? Tá doido, é? Não conheço. Esse era o cara que Jesus fez café da manhã.
Passou alguns minutos, Armando, outra pessoa diz assim: você estava com ele sim. Pedro fala: não, você está doido, eu não conheço esse homem. Quando a terceira pessoa pergunta: Maiara, você estava com ele, cara, você fala igual ele, você anda, você é muito parecido com ele. Quando ele foi preso, você estava lá sim com ele. E Pedro grita bem forte dizendo: eu não conheço ele, eu não sei quem é esse camarada, eu nunca o vi na minha vida. Só que em Lucas 22:61 vai dizer também que quando Pedro disse: eu não conheço este homem, o texto vai dizer que o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, e naquele momento Pedro desaba. Vem na mente de Pedro tudo aquilo que ele tinha dito para Jesus, que nunca o abandonaria. Foi esse homem que Jesus preparou um café da manhã para ele. Um Pedro que fracassou nas tuas promessas. Um Pedro que fracassou enquanto estava andando rumo a algo tão importante que homem algum havia confiado nas mãos dele, mas o próprio Deus confiou. Foi para esse Pedro que não sustentou a palavra que havia dito diante de Deus e diante das testemunhas, que nunca o abandonaria, que nunca o deixaria, que Jesus preparou para ele um café da manhã. Eu sei que muitos vão falar: que patifaria de Pedro. Mas irmãos, entendam uma coisa. A gente gosta muito, Priscila, de falar dos tropeços. Não. A gente gosta de falar dos que vencem. A gente gosta de colocar lá no hashtag, não sei lá o que, nas nossas redes sociais, os projetos e os propósitos que estão dando certo, o crescimento que nós estamos obtendo na vida, mas ninguém gosta de falar dos fracassos, ninguém gosta de abrir o coração quando o assunto é fracasso. Mas a gente esquece uma coisa, Maiara, que na jornada dos maiores vencedores também tiveram pessoas que começaram quebrando, pessoas que começaram fracassando, pessoas que começaram não dando certo, pessoas que começaram no final da fila. Na jornada de um grande vencedor, de um grande homem, de uma grande mulher de Deus, também tem fraqueza, também tem fracasso, também tem tragédia, também tem necessidade, também tem dor. Tem tudo. Mas sabe o que eu amo em Jesus? É que Ele nos traz num ambiente espiritual como esse, para nos dizer: ainda que você esteja fraco, eu sou o Deus que continua ainda fazendo de homens fracos, homens fortes. Eu sou o Deus que sou especialista, Mauro, em pegar o homem que não é nada e transformar ele em alguma coisa. Mauro, eu ainda sou especialista de tirar no monturo e colocar para sentar perante os príncipes. Ele é Deus. Ele é Deus. Ah, pastor, a essa altura do campeonato eu já não acredito que uma jogada pode dar certo ao meu favor, meu irmão. Para de ser tonto. Pode falar tonto. Para de ser bobo. Que incredulidade é essa no teu coração? Como é que você pode falar que nesta altura do campeonato já não tem mais jeito, se a palavra do Senhor diz em Provérbios 24:16, pode cair 7 vezes, se for justificado, vai levantar. Guarda esse versículo todas as vezes que você falar que não tem mais jeito. Estou caído, estou prostrado, para mim não tem mais perdão. Jesus está falando: aquele que é justo cairá, mas não permanecerá caído. Ei, você não nasceu para permanecer caído, prostrado.
estão com a cara de incrédulos. Mas eu não vim pregar para incrédulos. Eu não vim pregar para os fortes. Eu não vim pregar para os inteiros da fé. Eu vim pregar para aqueles que já fracassou um dia na fé, para aqueles que já fracassou um dia no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ministério. Alguém que já escorregou, sabe, que todo mundo olhou e falou: você não é digno de nada. Deus te trouxe aqui e falou: Mauro, prega para esta classe de gente, porque Deus está te dizendo: você não vai permanecer caído, você não vai permanecer no chão, porque eu sou o Deus que ainda levanta. Eu sou o Deus que ainda levanta gente. Eu sou o Deus, diz o Senhor. Oh, meu Deus. Amados, em 3 anos e meio de ministério, se fosse colocar todas as quedas de Pedro aqui, a homilia ia ficar grande. Lembra de Lucas 5? Jesus reencontra Pedro ali pela primeira vez. Primeira vez. Pedro está vindo de uma noite de boa? Não. Nosso encontro com Jesus, estão comigo? O nosso encontro com Jesus nunca é numa época boa. O nosso encontro com Jesus é sempre nas piores épocas. Pedro não estava vindo de uma noite boa. A noite de Pedro era de fracasso. Pedro havia pescado a noite inteira e estava com as redes vazias. E Pedro era bom, hein? Pedro estava fracassado, todo endividado. A casa de Pedro já estava com os boletos vencidos, prestação tudo atrasado. E PVA e licenciamento do barco de Pedro, primeiro comando que tivesse marítimo, prendia o barco de Pedro. Pedro estava enrolado. Pedro tinha uma empresa de pesca, já tinha funcionário que colocou Pedro, adicionou Pedro no Ministério do Trabalho, falta de pagamento, não estava depositando o FGTS. Pedro estava... Mas sabe o que me choca? É que Pedro, ele era o engenheiro da pesca, minhas pastoras. Pedro conhecia muito daquele negócio. Pedro era praticamente um ISO 9001, não sei, da pesca. Que dizia um amigo meu, Pedro era um caminhão carregado de vara e anzol. Pedro sabia o que estava fazendo, ele tinha domínio sobre isso. Mas mesmo assim o Pedro fracassou. Mesmo assim o Pedro não conseguiu dar conta daquela noite, não estava conseguindo dar conta da tua profissão, não estava conseguindo viver a vida que ele poderia viver, porque não dava, as coisas não estavam acontecendo. E sabe o que eu aprendo com isso? Que nem sempre o nosso conhecimento, nem sempre as nossas forças vai nos sustentar. Oh, Espírito Santo de Deus, nem sempre vai dar o sustento que nós precisamos. Mas sabe o que eu acho maravilhoso? É que nesse episódio, Jesus sobe no barco, arruma uma desculpa de pregar uma palavra, prega o sermão, e depois diz para Pedro assim: Pedro, o negócio está falindo, né, filho? Tá. Lança as redes mais uma vez. Oh, Espírito. Irmão, eu estou pregando para gente que entrou neste lugar falando: Senhor, eu não tenho mais forças para lançar a rede mais uma vezinha assim. Eu pensei essa semana em desistir, eu pensei nessa semana em entregar tudo, e Deus está falando: ei, eu amo pessoas que têm força, que têm ânimo, só para mais uma tentativa. Pedro cheio de coragem, Pedro cheio de fé, ele lança a rede,
ele faz o que Jesus havia dito. E Deus levanta Pedro daquele fracasso, porque o nosso Deus é especialista em fazer isso com homens. Mesmo depois de uma temporada de falhas, Jesus levanta Pedro daquele momento de fracasso. O nosso Deus, eu vou repetir novamente, Ele não é homem, Ele não é gente. Ele não descarta aqueles que quebram, aqueles que falham, aqueles que escorregam, aqueles que se perdem, aqueles que desistem. Ele não descarta o vaso quebrado. Ele não é como os homens. Ele restaura e coloca de novo no serviço. Esse Pedro que Jesus preparou café da manhã, certa vez, irmãos, ele estava num barco, e esse barco começou a sofrer por causa de tempestade, e ele era um bom marinheiro. Pedro era bom. E quando a tempestade vem, irmã Fátima, esse Pedro que Jesus fez um café da manhã para ele na praia, ele olha de longe e diz assim: galera, tem um fantasma vindo ali, tem uma coisa estranha que está andando sobre as águas. E Jesus fala: não, Pedro, sou eu. Fantasma não, Pedro. Aí Pedro diz assim: é o Senhor mesmo? Deixa que eu vou aí contigo, deixa eu andar. E Jesus fala o quê? Come on. Vem, Pedro. Vem. Irmãos, Pedro vai. Pedro vai. De repente as ondas, o vento começa a bater no rosto de Pedro, e Pedro tem um start e fala: rapaz, o que eu estou fazendo? Eu estou andando sobre o impossível. E o texto diz que ele começa então a afundar, e quando ele começa a afundar, ele grita: Senhor. Irmãos, o Senhor só fez assim, trouxe ele de volta. O Senhor só estendeu as mãos e trouxe Pedro para cima novamente. A fé de Pedro durante o vento fracassou. Não é isso que a gente prega? A fé de Pedro durante a fé de Pedro e a tempestade naufragou. Foi engolido pelo medo. A gente, quando vai falar do naufrágio de Pedro, a gente fala: ele foi frouxo, ele teve medo, ele não teve fé, foi um homem de pouca fé, porque Jesus falou isso. Eu vim pregar para pessoas que entrou aqui hoje, que está com a sua fé no limite. E não é nem tempestade, é um ventinho que está batendo. E está falando: Senhor, eu vou naufragar. Eu não vou aguentar, Senhor, eu vou quebrar. Está forte demais. Mas Deus manda te dizer o que eu acabei de ler em Provérbios 14: se é justo, pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas eu não vou deixá-lo caído. Eu não vou deixá-lo caído. Não vou. Esse mesmo Pedro, que eu estou cansado de falar das falhas dele, e essa vai ser a última. Em Mateus 16, pastor Maurício, enquanto Jesus e os seus discípulos estavam indo na região de Cesareia de Filipe, vocês sabem que ali começa uma enquete, e aí começam a perguntar: quem é este cara? Quem é este Jesus? Quem é este homem? Uns dizem: ele é esse, ele é aquilo, isso, aquilo, outro. Mas Pedro, ele levanta a voz e diz: não. O que estão falando sobre o Senhor é balela, é tudo mentira. O Senhor é o Filho, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Rapaz, nesta hora Jesus olha para Pedro, os discípulos tudo do lado olhando, falando: meu Deus, o que é isso? E Jesus fala assim: Pedro, você e o Pai estão assim.
Porque o que você acabou de dizer agora, Pedro, não foi revelado pela teologia, por algum livro, ou porque você viu na internet. O que foi te revelado agora foi o papai, foi o Espírito Santo que te revelou. O que Jesus estava dizendo? Que Pedro era cheio do Espírito. O Pedro que falha, agora está cheio do Espírito. Como é que pode? Isso foi no versículo 16, meu irmão. 5 versículos depois. O Pedro que foi usado pelo Espírito, no versículo 22 de Mateus 16, agora é usado por Satanás. Vai Pedro escorregar de novo, ô Pedro. Jesus fala que tem que ir para a cruz. Pedro empresta a boca para o diabo e fala: não, para a cruz você não vai não. E Jesus olha bem nos olhos de Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas do homem, mas não sabe nada das coisas do céu. Pedro é especialista em Tamar em falhar. Eu disse que era a última, eu preciso falar mais uma, Brian. Pode falar? Marcos 14, 29. Pedro diz para Jesus assim: ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todo mundo, para todos, mas não será para mim. Pedro estava dizendo para Jesus assim: ainda que todos venham te abandonar, eu sou diferente, Senhor. Eu vou com o Senhor até o final. Eu vou com o Senhor até o final. Sabe por quê, Jesus? Porque ninguém é tão comprometido com o Senhor como eu sou. Era isso que Pedro estava falando para Jesus. Os 11 vão parar, mas eu vou até o final. Eu sou comprometido contigo. Eu não tenho dúvida que tem mulheres e homens de Deus aqui neste lugar que são comprometidos com Jesus. Não tenho dúvida disso. Mas olha aqui para mim, só um minutinho, estou terminando quase. O nosso comprometimento tem limite. O nosso comprometimento tem limite. Estamos sujeitos a falhar. Você vai entender no final. Nós estamos sujeitos a fracassar na fé com Deus. Mas o que eu acho maravilhoso é que quando você vai observar Pedro não estava mentindo. Aí quando Pedro disse: eu vou até o final, Pedro realmente, ele falou daquilo da alma, do coração. Quando Pedro disse para Jesus: Senhor, não vou te abandonar, Pedro estava falando: sim, Senhor, eu sou comprometido com o Senhor, sim. E mesmo que venham, eu não vou largar o Senhor, eu vou até o final contigo. Pastor, mas onde está isso, meus irmãos? É que a gente sempre vai ler com um olho crítico, porque a gente gosta de criticar lugares que os outros tentam subir, mas a gente não tem coragem de subir. Quando Jesus é preso, quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que Pedro foi o camarada que sacou uma espada, e aquele Malco teve sorte de não pegar no pescoço dele, porque Malco ia ser morto. Quando foram tocar em Jesus, Pedro foi o único que puxou a espada e falou: eu sou comprometido com ele, nele vocês não tocam. Pegou na orelha. Jesus falou: para, Pedro, para. Aquele que
mata pela espada também vai morrer, Pedro. Para. Pedro ficou, tá bom. Entregou a arma, colocou a mão na cabeça. Mas enquanto todo mundo estava indo embora, Pedro foi de longe seguindo. Enquanto estava arrastando Jesus, o Pedro, que nós acabamos de ler agora, estava seguindo Jesus. Aonde, pastor? Dentro do quartel-general do inimigo. O Pedro estava tipo James Bond, falando: se der bobeira, eu tiro ele de lá. Se eu tiver uma oportunidade, eu arranco meu mestre de lá. Pastor, isso é heresia na sua cabeça, porque ninguém vai até o quartel do inimigo para poder falar: bem feito, eu não te conheço. A gente vai porque a gente quer uma oportunidade de fazer alguma coisa, porque a gente ama. E Pedro estava lá. Pedro tinha o que na mente? Se eu tiver uma oportunidade, eu pego ele. Se eu tiver uma oportunidade, a gente sai correndo daquele lugar. A gente some junto, a gente vai junto. É fácil a gente criticar quem fracassa. É muito lindo a gente falar de quem tropeça. Do Pedro que negou. Mas o Pedro que negou mesmo com medo estava lá. Medo no meio da angústia estava lá. Oh, meu Deus. Aí é por isso, Letícia, que quando chega João 21, depois que Jesus ressuscita, quem Jesus vai procurar? Quando diz que Jesus não é gente, Ele não é gente. E o presbítero Verônica, ao contrário que muitos pensam, Jesus não foi procurar Pedro porque queria o ministério de Pedro. Jesus não foi procurar Pedro para fazer uma reunião de negócios. Estão comigo? Jesus não foi procurar Pedro porque fala: Pedro, vamos lá, cara, eu estou indo para o céu e agora a obra vai ficar na mão de quem? Não. Jesus foi atrás de Pedro primeiramente para restaurar os laços de amizade entre Pedro e ele. Pastor, igreja, João 21, que nós lemos no verso 15, o primeiro trecho me deu esta mensagem, porque diz assim: e depois de terem comido. Irmãos, antes só tinha mesa, o bate-papo não era serviçal. O que Jesus faz primeiro, Jesus não quer falar de negócios com Pedro, Jesus não quer falar de ministério com Pedro. Jesus leva Pedro para a mesa, Jesus leva Pedro para um ambiente de recomeço, para um ambiente de comunhão, porque para Deus não importa o que você faz, Daiane, não importa o que você dá, não importa o que você, importa o que você é com Ele. Para Jesus o que vem primeiro é a comunhão. Jesus não olha se você é pastor, se você é diácono, se você é porteiro, se você canta. Jesus está olhando para a comunhão. Ele não é gente, Ele vê diferente. Ele quer ver o relacionamento. O relacionamento com o Pai, o relacionamento com o Filho, o relacionamento com o Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite? E se eu fosse você, abria bem os teus ouvidos, porque Jesus está falando para pessoas que entrou aqui nesta noite preocupado de tanto fazer, preocupado de tanto ter que dar, e Deus está falando: vamos deixar o serviço para depois, vamos deixar o serviço para outro dia, mas vamos focar agora na comunhão, vamos focar agora no relacionamento, vamos voltar a ser quem nós éramos antes.
A mesa era Jesus falando para Pedro: Pedro, eu te amo exageradamente, cara. Pedro, eu te amo demais. Esquece o passado, Pedro. Dura coisa quando a gente fica preso no passado. A gente fica longe do amor do Pai. Esquece o passado. Deus está falando para pessoas: esquece o que você fez ontem, esquece o que você fez há um ano atrás, esquece o que você... Esquece, caiu no mar do esquecimento, Pedro. Eu não estou olhando para o teu fracasso mais, Pedro. Por isso eu preparei este café da manhã para você, para dizer para você que eu te amo. Vamos comer junto, Pedro. Vamos comer junto, Pedro. Deus não te trouxe aqui para dizer o quanto você é irresponsável, o quanto você é fraco. Ele está dizendo para você nesta noite: eu te trouxe aqui porque eu quero restaurar a nossa comunhão de pai e filho. Eu quero restaurar a nossa comunhão. Porque Priscila, tem gente que pensa que Deus só quer ele para servir. Aí eu não vou voltar para Jesus porque eu não estou pronto para fazer. Para de ser bobo. Jesus não quer você para servir não, meu irmão. Isso fica para depois. Ele quer você como filho. Servir é importante, sim, mas a comunhão é melhor. Não me venha, Laís, venha meus filhos lavar louça em casa e não ter comunhão comigo, não. Eu quero comunhão. Deixa a louça suja, depois que a gente tiver comunhão eu dou umas pancadas. Olha aqui. Jesus contou uma parábola um dia do filho pródigo. Ele falhou. Ele fracassou. E quando ele está na lama, ele lembrou: na casa do meu pai? Ele não pensou: na casa do meu pai tem uma cama. Ele não pensou: na casa do meu pai tem um colchão. Na casa do meu pai tem uma geladeira, tem comida à vontade. Não, ele pensou: na casa do meu pai tem muitos empregados. E ele disse o quê? Eu vou voltar para lá e vou me oferecer para trabalhar para ele. O texto diz que enquanto o filho estava vindo caminhando, Iago, ele dizia assim: Iago, ô pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Ele nem terminou de falar a frase, o pai fez assim, ó: eu não quero saber o que você fez. Pega o anel, pega a roupa, pega o melhor gado, pega o melhor cordeiro. Olha, chama os empregados, vamos fazer festa, porque a comunhão voltou. A comunhão voltou. Eu não quero saber o que você fez. Se você gastou com as meretrizes, se você gastou com as prostitutas, eu quero saber que você está de volta. Você viveu, meu filho. A gente precisa jogar fora a mentalidade de escravo e de empregado de Deus e tomarmos a identidade de filho. Mentalidade de filho, diga comigo, mentalidade de filho. Mentalidade de filho. Você não é escravo, você não é servo. Isso é importante, mas isso vem depois. Que vai ali para o pai é o filho, é o arrependimento do filho, é a volta do filho. Hoje nós vamos sair daqui e nós não vamos mais começar uma vida de relacionamento com Jesus a partir do serviço. Quem está entendendo? A gente não vai mais começar um relacionamento com Jesus a partir do serviço.
Essa palavra ficou remoendo mais de uma semana, depois de uma simples pergunta. E eu falo, Senhor, que amor é esse? E o Senhor está falando, vocês vão sair daqui hoje com um relacionamento de pai e filho. Não é a partir do serviço, mas é a partir do amor. Por isso que Jesus chega para Pedro no café da manhã. Eles comem, arrumam a mesa, tirou a comida, acabou o papo. Agora o Senhor vai falar de negócio. Mas antes de falar de negócio, ele falou, Pedro, ama-me? E Pedro disse, tu sabes, Senhor. Priscila, eu sou gente. Eu acho, minha mãe falava que não era, quando eu era mais pequeno. Se for te entregar algo, eu não vou falar se você me ama. Vou falar, você tem capacidade para isso, Priscila? Você sabe o tamanho da responsabilidade que eu estou te entregando de tomar conta da música da igreja, do louvor para Deus? Jesus não chegou para Pedro e falou, Pedro, você tem capacidade. Pedro, você tem fé para poder... Eu vou escolher João, Pedro. Se você falar que não quer... Não, ele falou, você me ama. Ele não perguntou se ele tinha fé. E depois disse, apacenta minhas ovelhas. Ele falou, você me ama. Maiara, Jesus é Deus. Ele sabia que Pedro e André tinham muita coragem. Coragem para entrar no território do inimigo. Coragem para andar nas águas. Coragem para ter mais uma tentativa no meio do fracasso. Jesus sabia que Pedro tinha coragem. Jesus sabia que Pedro era um homem de fé. Mas Jesus sabia, Bruna, que até mesmo os mais corajosos, um dia a coragem falha. Até mesmo os homens que têm muita fé, um dia a fé pode dar tchutcha. Lembra do fliperama? Pode travar. A gente pode paralisar. Mas sabe o que não falha, Priscila? Dá glória, André. O amor. A Bíblia diz que por amor tudo sofre. A fé falha. Jesus disse que o amor tudo crê. O amor tudo supera. Ele diz, o amor nunca acaba. Entendeu, Maiara? O nosso relacionamento com Deus, Armando, não pode a partir do serviço, tem que ser a partir do amor. Qualquer outro sentimento, amanhã eu não estou mais aqui. Amanhã, Letícia, você não pega mais os contatos. Qualquer outro sentimento, amanhã vocês não mandam mensagem para nenhuma ovelhinha. Por qualquer outro sentimento, amanhã vocês entregam a carteirinha. Porque um dia falha. A gente falha. Mas a Bíblia diz que o amor jamais acabará. Jamais. Vamos fazer um acordo aqui hoje? Marcelo, Cíntia, Lu, Paulo, Aline. Vamos deixar um pouco as atividades religiosas de lado. Vamos deixar um pouco e vamos começar a se envolver mais nesse amor. Vamos tentar descobrir mais um pouquinho sobre este amor. Vamos procurar mergulhar um pouco, porque batismo é mergulhar, é ser enxertado um pouquinho mais neste amor do Pai.
porque assim eu tenho certeza que a dose de amor que nós temos por Ele vai começar a aumentar de nível. Porque quando a gente aprende a receber todo dia deste amor, quando eu começo a especular a minha esposa, por que ela casou comigo, e por que ela me ama, por que ela cuida, eu começo a aumentar em mim o nível do amor que ela sente por mim, e isso vai sendo recíproco, isso vai sendo uma coisa mais natural, verdadeira. E aí o amor vai prevalecendo sobre tudo e sobre todas as coisas. Nada vai ter mais importância para mim do que o amor do Pai. À medida em que eu vou mergulhando, que eu vou me aprofundando, que eu vou buscando mais deste batismo. 1 Coríntios capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que as profecias um dia vai acabar. O Paulo vai dizer que um dia as línguas do Labachuricando Delaia vai acabar. Paulo vai dizer que um dia o conhecimento que nós buscamos teológico vai cessar. Porque conhecimento é incompleto, dons são incompletos, mas o amor não. O amor é completo, o amor é verdadeiro, o amor suporta todas as coisas, o amor é perfeito, o amor é eterno. O que a igreja precisa entender é que o amor do Pai parte primeiro dele. Meu Deus. Coloca aqui, André, para a gente ir embora, Deuteronômio 6:5. Põe na tela, que nem diz o, sei lá. Ame o Senhor, seu Deus, de toda a sua e com toda a sua. Diga comigo assim: a chave para um bom relacionamento com Deus está no amor.